Cumprimento a todos com a paz de Cristo. Aqui estamos para mais um comentário desta lição maravilhosa sobre o livro de Josué. Já se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe também o seu comentário. A lição número 3, Memoriais da Graça. Hoje se usa muito o termo criando memórias, envolvendo experiências significativas emocionais, passeios, encontros de família, viagens, e as pessoas vão postando e dizendo, criando memórias. Isso é muito bom, porque as fotos um dia viram história, a serem lembradas, contadas, de momentos vividos na vida que não voltam mais. Mas o nosso Deus, Ele é o precursor das memórias e de memórias espirituais. Por exemplo, Deus criou o sábado, um memorial da criação, para nos lembrar que Ele é o Criador. Veremos outras memoriais que a lição vai nos trazer nesta semana. Vamos orar? Bondoso Pai, estamos sob a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito. Fica conosco, nos trazendo o entendimento da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. O verso para memorizar está em Josué capítulo 4, verso 23 e 24, e diz assim: O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam ao Senhor, seu Deus, todos os dias. Amém? Então, tudo que Deus faz é para nos fazer amá-lo, é para nos fazer ter respeito por ele e andarmos nos seus caminhos. Aqui diz que Deus abriu o mar vermelho, assim também como ele abriu o rio Jordão, e tem aberto vários caminhos à nossa frente, tem nos feito fazer várias travessias nessa vida, para que nós assim estejamos mais próximo a ele. A lição de domingo, ela vem com o título Cruzando o Jordão. Mas antes, a lição vem nos trazendo na introdução sobre o esquecimento. Que o esquecimento é uma característica normal do ser humano. Esquecemos de retornar ligações, esquecemos de desligar o fogo na panela, às vezes esquecemos de enviar mensagem de aniversário para alguém, esquecemos de molhar a planta, esquecemos até a carteira de motorista, como a lição nos traz aqui o exemplo de uma pessoa que estava no trânsito, foi parado, multado porque estava sem a sua carteira de motorista. No entanto, esquecer das coisas espirituais pode levar a consequências muito sérias. Nesta semana, estudamos sobre a travessia do Jordão. O que Deus quer nos ensinar com as experiências do povo de Israel. Cruzando o Jordão, a lição de domingo. Josué, capítulo 3, de 1 a 5, faz um paralelo com Números, capítulo 14, de 41 a 44. Porque Deus pediu aos israelitas que se preparassem de forma especial para o que estava prestes a acontecer. Os israelitas já estavam novamente pertinho de Canaã. Só o Jordão estava separando. Deus pediu que os israelitas se preparassem, porque ele iria realizar um milagre. E eles precisavam santificar-se. Em Números 14, a tentativa, ali o povo fez uma tentativa de entrar na terra sem a direção de Deus. E isso resultou em derrota, está lá no livro de Números 14. Não enfrentemos as batalhas espirituais sem a orientação do Senhor, imaginando que com as nossas próprias forças somos capazes de sermos vencedores. Isso é ilusão. Nós precisamos do Senhor. Por mais que tenhamos estratégias pessoais, se o Senhor não estiver à frente das nossas batalhas, nós seremos derrotados. Esses textos de Josué e Números trazem a arca em evidência. Diz que o povo de Israel aqui, quando eles foram para atravessar o Jordão, os sacerdotes estavam à frente com a arca. A arca era o objeto mais sagrado do santuário israelita, porque nela tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Dentro da arca tinha a vara de Arão e também dentro da arca havia uma urna contendo o maná. Os remanescentes estavam ali em frente ao rio Jordão. Quem eram os remanescentes? Aqueles que sobreviveram durante os 40 anos.
aqueles que não murmuraram, aqueles que confiaram na promessa de que o Senhor os levaria àquela tão boa terra que manava leite e mel. Mas esse povo que ficaram, eles tinham que seguir as orientações de Deus para que fossem bem-sucedidos. Às vezes nós queremos conquistar algo e não dependemos do Senhor e não somos bem-sucedidos, porque o Senhor não está à frente. A lição nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar. Então, logo, nós vimos na lição passada que Josué mandou 2 homens espiar a terra. E esses homens voltaram, contando não o que eles viram de bom na terra, mas contando o que Raabe tinha lhes contado, falando que o povo da terra, os cananeus, estavam morrendo de medo do Deus de Israel, porque eles já vinham ouvindo o que Deus fazia em favor do seu povo. Desde o Egito, eles sabiam tudo, então seus corações estavam desfalecidos. Então, Josué recebeu o relato dos espias. Josué, de madrugada, orientou o povo a levantar acampamento e sair de Sitim, indo às margens do Jordão ali, permaneceram por 3 dias antes de atravessar o rio. Estavam quase lá. Foram momentos de ansiedade, tanto para Josué como para o povo, pois era necessário um tempo para serem dadas as instruções que antecediam o ato da travessia. Havia um preparo. Eles tinham que se preparar. Nós estamos para atravessar também o Jordão espiritual, para Canaã celestial. E Deus quer de mim e de você um preparo, um devido preparo. E esse preparo nós devemos fazer seguindo e segundo as orientações do Senhor. Como andam os nossos preparativos? Deus instruiu Josué sobre o que eles deviam fazer. E Deus continua nos instruindo através da sua palavra. O nosso preparo para Canaã celestial deve seguir essas orientações. Estamos quase vendo os portais da cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas há um Jordão espiritual para atravessarmos e existe necessidade de preparativos também. A arca era um sinal da presença de Deus com o povo. Se o Senhor não fosse à frente deles, o que seria deles? E se o Senhor não for à nossa frente, o que seremos? Nós também seremos derrotados. Como foi derrotado o povo ali em Orma, que eles, indo pelas forças deles, eles achavam que conseguiriam conquistar a terra, mas foram derrotados pelos amalequitas e os cananeus. Outra orientação que o Senhor deu a Josué é que o povo se santificasse. Deus diz no livro capítulo 3, verso 5, assim, o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Deus diz que sem santificação nós não veremos a Ele. Hebreus 12, 14. Para atravessar o Jordão, os israelitas precisaram se santificar. E nós? Queremos transpor os portais da cidade santa do modo como nós estamos, sem a devida preparação? Hoje é dia de santificação, de santificarmos o coração. Vamos deixar o nosso coração ser liberto da mágoa, da dor, do rancor, dos pensamentos negativos, dos sentimentos de vingança, do sentimento de baixa autoestima. Vamos ser libertos, santificados pelo Espírito Santo. Santifiquemos também as entradas da alma. Cuidemos com o que nós ouvimos, com o que nós falamos, com o que nós comemos, com o que nós olhamos, com o que nós pensamos. Santifiquemos o nosso vestir. Que a nossa vestimenta seja para glorificar o nosso Deus. Santifiquemos também o nosso casamento, quem é casado. A esposa sábia santifica o marido. O esposo sábio santifica a esposa. Santifiquemos a nossa relação com os nossos filhos. Que nós possamos não provocar os nossos filhos à ira, mas admoestá-los no caminho do Senhor. Santificando os seus passos, os seus pensamentos, ajudando eles nessa jornada também em direção ao céu. Lembremos que estamos à margem do Jordão. Hoje é dia de santificação, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas na minha e na sua vida, na nossa vida espiritual, em nossa família, maravilhas em nossa vida de testemunho. O mesmo Deus que garantiu a passagem seca pelo Jordão, também poderia conceder a eles aquele território como Deus concedeu. Deus quer lutar por nós, assim como lutou por Israel. Mas precisamos mostrar lealdade e confiança no Senhor, como nosso grande comandante.
Lembre-se de que Deus age do seu modo. Estejamos atentos para percebermos e assim darmos glória ao seu nome. Nem sempre o Jordão vai se abrir da maneira que eu ou você queremos. Deus está no controle. É sempre Deus e sempre será Deus. Se ele abrir o Jordão, continua sendo Deus. Louvado seja o seu nome. Mas se o Jordão não se abrir para você, Deus, acima de tudo, é Deus. Segunda-feira, o Deus das maravilhas. O povo preparado, então, o povo estava santificado, o povo ouviu e seguiu as orientações do Senhor e agora o povo estava preparado para a travessia do Jordão. Era primavera. As neves que derretiam das montanhas haviam de tal maneira avolumado o Jordão que o rio transbordava, tornando impossível as pessoas atravessarem por aqueles lugares costumeiros. Era tempo de cheia no Jordão. Não sei se na sua cidade existem rios, mas aqui na cidade de Marabá existem 2 rios. Um rio muito largo, que só atravessamos, tanto um quanto o outro, só atravessamos de barco. Agora imagine o povo diante de um rio transbordando na sua cheia extrema e tendo que atravessar. Por isso que Deus disse no dia anterior: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas. Amanhã, não importa se o rio está transbordando, Deus faria o povo passar em terra seca. Deus queria que a passagem do povo de Israel no Jordão fosse miraculosa, um ato divino. O Senhor tinha dito que faria maravilha no dia seguinte à preparação. Os sacerdotes vão à frente com a arca, símbolo da presença de Deus conduzindo o seu povo. Lembre sempre, meus queridos amados, que o Senhor precisa ir à nossa frente, porque nós não sabemos o caminho. É Ele quem dá os passos e nós seguimos as suas pegadas. Quando os sacerdotes, então, tocam os pés na água, aqui Josué capítulo 4 diz que quando eles chegaram na margem do rio, que os seus pés foram cobertos pela água, aquele rio parou de correr. Fez-se um muro de um lado e o resto da água foi escorrendo e aquela parte ficou seca. Um caminho aberto para o povo de Israel passar. Josué 3, 16, do verso 6 ao 17, o que a travessia miraculosa do Jordão nos diz sobre o Deus a quem nós servimos? Meus queridos, diante da leitura, diante dos registros de Deus na Bíblia, nada está além do alcance dele. Nada é maravilhoso demais para Deus. Nada é impossível e nada é limitado para aquele que criou todas as coisas. Naquele momento, a nova geração dos israelitas ficou convencida de que as águas do Jordão estavam sujeitas ao mesmo poder que seus pais tinham visto ao manifestar no Mar Vermelho 40 anos antes. Muitos deles viram o Mar Vermelho se abrir quando eram crianças e agora passavam pelo Jordão, homens de guerra equipados para a batalha. Experiências, memórias significativas. Quando crianças, eles viram o mar se abrir. Agora já adultos, homens de guerra, novamente um milagre, mais um memorial, vendo o rio Jordão se abrir. Aquilo fortaleceu com certeza a fé deles. Esse milagre maravilhoso em favor dos israelitas aumentou grandemente a sua fé. Deus queria que este milagre da travessia do Jordão jamais fosse esquecido. Josué foi instruído a ordenar os homens, um de cada tribo, a pegar pedras do leito do rio, do local onde os sacerdotes estavam parados com a arca. Eles pegaram aquelas pedras, colocaram nos ombros e terminaram de cruzar o Jordão. Com essas pedras, eles iriam construir um memorial em Gilgal, o local do primeiro acampamento na terra conquistada. Já pensou de terra prometida a terra conquistada? Logo mais seremos eu e você a estarmos na terra, na nova terra, conquistada por Cristo Jesus. Pago e carimbado um passaporte por meio de Jesus Cristo. Nós vamos entrar na nova terra pelos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez, faz e tem feito por nós.
Eles guardariam na lembrança o fato de que Israel havia atravessado o Jordão em terra seca. Os reis dos amorreus e dos cananeus ouviram o que Deus das maravilhas tinha feito, e seus corações agora mais tomados de pavor ficaram. Que considerações nós fazemos? Que o Deus da Bíblia é um Deus vivo, é um Deus ativo, e aqueles que seguem podem confiar no que Ele intervirá em seu favor. Confie no Senhor. Se Deus fizer, Ele vai continuar sendo o Deus que Ele é. Mas se Deus não fizer aquilo que nós desejamos, que nós pensamos ou almejamos, Ele sempre será o mesmo Deus. Que a tua fé não se abale, que a minha fé não se abale, que a nossa fé não esteja no que Deus irá fazer, mas em quem o Senhor é. Quais são as pedras que o Senhor tem nos dado como testemunho, para que nós não nos esqueçamos dele? O que nós temos feito com essas pedras do testemunho na nossa vida pessoal? Construído memoriais para lembrar dos benefícios do Senhor para conosco, ou deixamos essas pedras do testemunho no esquecimento? Deixamos os feitos do Senhor em nossas vidas, de nossas famílias e de nossos amigos no esquecimento? Quantas coisas temos visto em nosso favor, em nosso benefício, no benefício daquelas pessoas que estão à nossa volta? E essas pedras é para servir de testemunho para aumentar a nossa fé, para nos alegrar nesse percurso tão desgastante dessa jornada em direção ao céu? E quantas vezes estamos deixando tudo isso no esquecimento? Nos alegramos por um momento, mas depois tudo isso passa. Olhemos para o que Deus tem feito. Confiemos no que Ele tem feito hoje e tenhamos esperança no que Ele fará amanhã. O Senhor atua continuamente em benefício do ser humano. Deus ergue o enfermo do leito. Deus livra as pessoas dos perigos invisíveis a elas. Deus envia anjos celestiais para salvá-los das calamidades. Deus libera documentos emperrados. Deus dá causa ganha na justiça. E tudo isso é ato de Deus, é benefício de Deus. Tudo isso deve impressionar o meu e o seu coração a sermos gratos a Ele. Conservar sempre viva cada dádiva divina em nossa memória é para o nosso benefício. Nossa fé se fortalece para pedir e receber mais, gerando confiança e dependência de Deus. Existe mais alento na menor bênção que nós recebemos de Deus do que todos os relatos que possamos ter sobre experiência e fé de outras pessoas. Às vezes você ouve um testemunho de alguém tão miraculoso, tão grande, mas é mais válido aquelas bênçãos pequenas que Deus tem feito na minha e na tua vida. Às vezes você perde algo dentro de casa, não consegue encontrar, e você faz uma oração. Você está orando e Deus está lhe mostrando aquele objeto. E isso é grandioso, você se alegra tanto, isso é muito mais válido do que você ouvir o relato, o testemunho de uma outra pessoa que você nem conhece. O que Deus faz na tua vida, na minha vida, deve ser colocado em evidência, glorificar o nome do Senhor. Vivamos as nossas próprias experiências com Deus e assim a nossa fé vai crescer. Juntemos nossas pedras de testemunho e sobre elas registremos a preciosa história do que Deus tem feito por nós. Ah, meus queridos, quantas pedrinhas eu tenho dos testemunhos do Deus vivo na minha vida. Desde quando eu tenho me lembrado da minha vida, eu sei que Deus tem feito maravilhas. E quantas pedras, de vez em quando eu vou nessas pedras relembrando para me alegrar diante, às vezes, de uma dificuldade que aparece. A gente olha para trás e vê o que Deus fez e o que Deus é capaz de fazer. E ao recordar o que Deus tem feito conosco em toda a nossa peregrinação aqui na terra, que o nosso coração declare em gratidão. Que darei ao Senhor por todos os benefícios dele à minha vida? Terça-feira, lembre-se, leia Josué 4, porque Deus pediu aos israelitas que construíssem o memorial. 12 pedras. Deus pediu que Josué escolhesse 12 homens de evidência ali no meio de Israel, para que cada um pegasse uma pedra ali do local onde estavam os sacerdotes. E essas pedras deveriam servir de testemunho às gerações futuras da fidelidade de Deus para com seus filhos.
Serviria para fortalecer a fé e a identidade de Israel como povo escolhido. Era um sinal, um memorial, lembrando a cada geração posterior do milagre da travessia. O memorial mantinha vivo o milagre do Senhor na memória coletiva do povo. Era uma forma de desenvolver a fé pessoal de cada um. Quando a fé é despertada individualmente pelo entendimento dos milagres de Deus, que Deus realiza, essa fé se mantém viva. Esse lembrar era associado à ação de praticar. As famílias deveriam dialogar sobre Deus, seus feitos maravilhosos e seus ensinos, para transmitir o conhecimento bíblico às futuras gerações. Os pais eram os primeiros professores dos seus filhos e deveriam contar as histórias da travessia do Rio Jordão e ainda contar a história do mar, da travessia do Mar Vermelho, dos milagres vividos no Egito. Criar verdadeiras memórias do céu. Essas são as memórias que nós devemos criar. Que você como pai, que eu como mãe, que nós como pais, oremos sempre para que Deus crie memórias espirituais na vida dos nossos filhos. Ao eles ouvirem a sua palavra, ao eles testemunharem o milagre, ao eles contemplarem a criação, que Deus crie memórias espirituais na mente e no coração destes filhos que Deus nos concedeu. Os pais ali deveriam narrar a história como uma experiência pessoal que fazia parte da vida de cada um. Contar essas histórias era significativo para quem falava, porque fortalecia a fé, e também era significativo para quem ouvia, porque os despertava neles para viver uma experiência própria. Ninguém pode crer pelo outro. Esse evento marcaria a memória das gerações futuras? Nós vimos que com o passar do tempo o significado espiritual destas pedras se perdeu. O esquecimento levou Israel não apenas à idolatria, mas também de volta ao Egito e também ao exílio em Babilônia. Quarta-feira, esquecimento. Josué, capítulo 4, 20 e outros textos que a lição traz. Por que é tão importante lembrar os feitos poderosos do Senhor? Por que é importante lembrar? Josué 4, 21 e 22 diz assim: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo: papai, mamãe, que significam estas pedras? Os pais deveriam fazer seus filhos saberem o seguinte: Israel passou em seco no Jordão. Nós passamos e nossos pés não se molharam, porque Deus abriu o Rio Jordão e virou terra seca. Isso seria a resposta dos pais. Mas isso foi ficando no esquecimento. Lembrar os feitos do Senhor fortalece a fé, como eu já disse. Ensina a dependência de Deus e preserva o legado do Senhor. No momento da travessia do Rio Jordão havia duas gerações. A que tinha vivenciado o êxodo e a geração que havia nascido no deserto. Com certeza essa geração ouviu de seus pais que o mar fora aberto por Deus. Agora, essa nova geração vivia o milagre da travessia do Rio Jordão. Tiveram uma experiência própria e podiam passar essa história também à frente. Mas vimos na história do povo de Deus que eles caíram no esquecimento. As histórias deixaram de ser narradas pelos pais aos filhos e também dos filhos aos outros filhos. O que estamos contando ou deixando de contar para a próxima geração? A Bíblia traz como resultado os textos da lição de hoje, que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Juízes 3:7. Juízes 8:34 diz que os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara de todos os seus inimigos ao redor. Esqueceram-se das suas obras e maravilhas que lhes mostrara. Salmo 78:11. Que testemunho estamos dando aos nossos filhos, à próxima geração, a quem está ao nosso redor? Relembrar as histórias escritas na palavra por meio da leitura e meditação diária é renovar a memória espiritual. Que nós não caiamos neste esquecimento, de estudar, de contemplar, de meditar na palavra do Senhor, para fortalecer a nossa fé nesta jornada em direção ao céu. 1 Coríntios 11:24 e João 14:26, porque sempre devemos lembrar o que Cristo fez por nós. Sem isso, as demais coisas ainda têm algum sentido? 1 Coríntios relembra e fala sobre a Santa Ceia.
Lembrar a morte de Cristo por meio da Santa Ceia renova a gratidão e conexão com a salvação. Nos faz lembrar de que temos um banquete nos esperando cada um de nós na casa do Pai. O Espírito Santo nos ajuda a recordar a sua obra. Por isso, estudemos a Bíblia sob a direção do Espírito Santo e nos momentos de alegria ou de tristeza, ele vai nos lembrar aquilo que nós estudamos. E ao nos lembrar, vai fortalecer a nossa fé, vai firmar o nosso pé na caminhada e vai alegrar o nosso coração. Porque quando o Espírito Santo nos relembra, é um afago de Deus dizendo que ele não esqueceu da gente, que ele está conosco. Então façamos da palavra do Senhor o nosso alimento diário, o nosso pão quentinho do céu, o nosso maná, cada dia, cada um experimentando, vivenciando a sua própria experiência. Isso nos anima a prosseguir. É válido e importante olhar no retrovisor da história, os memoriais da graça de Deus em nosso favor. Isso nos anima a continuar na jornada para casa, porque logo estaremos cruzando o Jordão espiritual. Olhar no retrovisor da história nos motiva a acelerar com fé e esperança. Olhar no retrovisor da história nos garante que o Deus que guiou o seu povo no passado é o mesmo que guia hoje a sua igreja. Por isso, não nos esqueçamos das suas obras e maravilha. Quinta-feira, além do Jordão, transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Salmo 66, verso 6. Lindo, não é? Tanto a travessia do Mar Vermelho quanto a do Jordão marcaram uma nova era na história bíblica e ambas histórias possuem um significado muito importante para o povo de Israel e para nós nesses dias atuais. Ambas as histórias contribuíram para uma mudança na condição de Israel. A travessia do Mar Vermelho contribuiu para a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. A travessia do Jordão também contribuiu para que aquele povo que não tinha lar, da ausência de uma terra fixa, para a formação de uma nação estabelecida. A lição fala também de Elias e Eliseu, que atravessaram o Jordão. Essa travessia trouxe mudanças para Elias e também para Eliseu. Elias foi levado para o céu, depois que cruzou o Jordão. E Eliseu se tornou o profeta da nação, depois que cruzou o Jordão. Algo deve mudar em nós, de modo a fortalecer a nossa identidade e missão. Pensa aí nas travessias que nós temos passado, que você tem passado. Quais são os mares ou os rios que você tem que atravessar ou que você já atravessou? Essas travessias causaram transformação em você? Você permitiu que essas travessias difíceis te transformassem para melhor? Em pessoas com memórias celestiais? Ou te transformou em pessoas com memórias terrenas? Reflita sobre isso. A pergunta 6, Mateus 3, 16 e 17, Marcos, como esses escritores do Novo Testamento descreveram o significado simbólico e espiritual do Rio Jordão? Aqui fala sobre o batismo de Jesus. O Jordão simboliza um lugar de passagem, um lugar de transição, da peregrinação para a vida estabelecida. Simboliza do batismo de João para o ministério de Jesus. O Jordão simboliza também revelação, a voz do Pai confirmando Jesus como filho amado. Israel foi batizado simbolicamente no Jordão quando atravessaram do deserto para o caminho para a terra prometida. Jesus foi batizado no início do seu ministério, que nos salva para a nova terra. Quanto simbolismo esse Jordão nos traz, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra tão maravilhosa. A lição vai concluir dizendo que a travessia do rio marcou a história como um dia singular. Foi um dia memorável. Me chama a atenção a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Sabe por quê? Porque essa arca só podia ser vista pelo sumo sacerdote uma vez ao ano e apenas sob condições rigorosas ritualísticas. Mas durante a travessia do Jordão, é dita que os sacerdotes levaram a arca cerca de 1 quilômetro à frente do povo, permanecendo à vista deles apenas durante a travessia real, no meio do rio Jordão. É incrível, os sacerdotes ali todos parados com a arca e o povo passando
E ao passar, eles tiveram a oportunidade, o privilégio de verem a arca, de estarem perto da arca. E essa experiência, com certeza, marcou a vida deles. Além do Jordão, além do povo viver a experiência de pisar no solo do Rio Jordão, eles tiveram o privilégio de chegar perto da arca. Que momento marcante! Deveria ter sido parte de suas memórias espirituais. A lembrança desse dia espetacular deveria ter servido como um antídoto contra a idolatria. Um antídoto que, infelizmente, Israel não tomou. A dinâmica bíblica da memória não apenas abraça o passado, mas também nos permite viver no presente com gratidão e olhar para o futuro com esperança. As memórias não apenas abraçam o passado, mas nos permite viver o presente com gratidão e olhar o futuro, o amanhã, com esperança. Que não venhamos sofrer de amnésia espiritual. Antes lembremos dos atos divinos na vida do seu povo, na nossa vida também, porque vai fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa comunhão. Tenhamos o hábito de contar o que o Senhor tem feito por nós. Não conte lamúrias, tragédias, conte as bênçãos. Conte as bênçãos para que as pessoas sejam impactadas com o desejo de conhecer o Deus que transformou você após a travessia do Jordão, após a travessia do Mar Vermelho, após a sua passagem pelo deserto. Conte as bênçãos, conte o que Deus tem feito por você e pode fazer pelo outro que está ouvindo o seu testemunho. Assim nós vamos manter viva a memória espiritual e seremos encorajados a prosseguir em momentos difíceis em nossa caminhada. Logo, logo estaremos cruzando o Jordão. Nos preparemos. Marchemos com confiança no nosso comandante que vai à nossa frente. O Senhor é o nosso guia. O poderoso Deus de Jacó, de Moisés e de Josué, é o seu e o meu Deus nessa reta final da nossa passagem por essa terra. Que o Espírito Santo nos faça lembrar continuamente dos milagres vividos em nossas vidas, pelo que Deus tem feito e ainda fará, em nome de Jesus.